Uma mulher pobre encontrou uma menina abandonada em uma lata de lixo. O que ela fez tempo depois deixou todo mundo em choque. Guadalupe vivia em um pequeno bairro na periferia da cidade, onde a vida era marcada pela simplicidade e pelas dificuldades diárias. Viúva e sem filhos, ela levava uma existência solitária em uma casa modesta, sustentando-se com pequenos trabalhos que mal supriam suas necessidades básicas. A vizinhança, embora unida pela pobreza, sempre a acolhera com carinho, mas a vida não era fácil e cada dia parecia uma batalha sem fim. Naquela tarde, o sol ainda brilhava intensamente quando Guadalupe saiu de casa para levar o lixo até a calçada. Com passos lentos, atravessou o pequeno quintal de terra batida, sentindo o calor do dia refletir no solo seco. Enquanto se aproximava da lixeira comunitária, um som inesperado chamou sua atenção. Era um choro fraco, quase inaudível, que parecia vir de dentro de uma das latas de lixo. Confusa, ela parou e tentou localizar a origem do som. Seu coração começou a bater mais rápido quando percebeu que o choro vinha de uma lixeira específica, uma velha lata de metal que mal se mantinha em pé. Com as mãos trêmulas, ela retirou a tampa e olhou para dentro, sem saber exatamente o que esperava encontrar. O que viu a fez recuar por um momento completamente chocada. Dentro da lixeira, envolto em alguns panos sujos e desgastados, estava um bebê recém-nascido, pequeno e indefeso. Seus olhos se arregalaram de incredulidade, e por um segundo ela pensou que seus sentidos a estivessem enganando, mas o choro contínuo e desesperado do bebê a trouxe de volta à realidade. "Meu Deus, o que fizeram com você?" murmurou ela, com a voz embargada pela emoção. Sem pensar duas vezes, Guadalupe estendeu os braços e, com todo o cuidado, tirou o bebê de dentro daquela prisão improvisada. A criança, mal tendo forças para chorar, agarrou-se ao peito de Guadalupe, buscando o calor que tanto lhe faltara até então. Guadalupe olhou para o bebê, sentindo uma mistura de tristeza e ternura inundar seu coração. Não havia nada que ela pudesse fazer para entender como alguém fora capaz de abandonar um ser tão pequeno e indefeso. Ela sabia que não podia deixar aquela criança à mercê do destino cruel que quase a tinha levado. Então, em um impulso, decidiu levá-la para casa. Ao chegar em seu pequeno lar, Guadalupe colocou o bebê em sua cama, improvisando um berço com os poucos lençóis que tinha. Observou o pequeno ser, que agora dormia tranquilamente, sentindo uma forte conexão se formar entre eles. Era como se aquele bebê, encontrado por acaso, tivesse vindo preencher o vazio que a vida lhe impusera. "Vou te chamar de Carmen", sussurrou ela, acariciando delicadamente o rosto do bebê. "Não sei de onde você veio, mas vou te proteger, minha pequena." No entanto, Guadalupe sabia que não poderia ficar com a criança para sempre. A cidade não possuía orfanatos e suas condições financeiras eram precárias. Sabia que a decisão certa seria levar a criança até a polícia, na esperança de que encontrassem seus verdadeiros pais, ou ao menos um lar melhor para ela. Com o coração apertado, ela embrulhou Carmen em um cobertor e seguiu até a delegacia local. Lá foi recebida pelo policial Miguel, um homem de olhar firme, mas bondoso, que ouviu atentamente sua história. "Vamos fazer o possível para localizar os familiares da menina e descobrir quem a deixou naquela lixeira", disse ele, com um tom que transmitia tanto segurança quanto compaixão. Guadalupe assentiu, mas ao sair da delegacia, uma sensação de incerteza a dominou. Embora tivesse feito o que considerava certo, a ideia de se separar de Carmen a perturbava profundamente. Em casa, enquanto observava a pequena dormir, ela tomou uma decisão silenciosa. Independentemente do que acontecesse, ela protegeria aquela criança a qualquer custo. Afinal, o destino as unira por algum motivo, e Guadalupe não estava disposta a deixar que essa ligação se rompesse tão facilmente.
A noite caía lentamente sobre o bairro humilde onde Guadalupe morava, trazendo consigo o silêncio que, para muitos, era um alívio, mas para ela significava o retorno das memórias que tanto tentava esquecer. Sentada ao lado de Carmen, que dormia pacificamente no improvisado berço, Guadalupe não pôde evitar que seu pensamento voltasse ao passado, para uma época em que a vida, embora simples, era plena de amor e esperança. Guadalupe lembrava-se com clareza do dia em que conheceu Gonzalo. Ele era um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho árduo de pedreiro, mas com um coração generoso e uma alegria contagiante que iluminava até os dias mais difíceis. Eles se conheceram em uma pequena festa de bairro e desde então nunca mais se separaram. Casaram-se pouco tempo depois, unindo suas vidas em um pequeno lar que, apesar da pobreza, era repleto de felicidade. O amor entre eles era o que sustentava Guadalupe nos momentos de dificuldade. Gonzalo trabalhava duro para prover o sustento da família e, embora o dinheiro fosse escasso, eles sempre encontravam maneiras de sorrir e aproveitar a companhia um do outro. Ela se lembrava das noites em que ele chegava em casa exausto, mas sempre com um sorriso no rosto, trazendo flores que ele mesmo colhia no caminho de volta. A felicidade do casal se completou quando Guadalupe descobriu que estava grávida. A notícia trouxe um novo brilho à vida deles, um sonho de família que agora parecia estar se concretizando. Gonzalo estava radiante com a perspectiva de ser pai, e juntos começaram a planejar o futuro, imaginando como seria o quarto do bebê e que nome dariam ao filho ou filha que estava por vir. Mas a vida, com sua imprevisível crueldade, tinha outros planos. Em um fatídico dia, enquanto Gonzalo se dirigia ao trabalho, um caminhão desgovernado o atingiu em cheio. Guadalupe se lembra daquele dia como se fosse ontem, o telefonema que a fez largar tudo, o desespero ao chegar ao hospital e encontrar Gonzalo gravemente ferido, e o momento em que os médicos a informaram que ele não havia resistido. O choque da perda foi devastador. Guadalupe sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. No mesmo instante em que soube da morte de Gonzalo, uma dor aguda atravessou seu corpo e pouco depois ela soube que também havia perdido o bebê que carregava em seu ventre. O aborto espontâneo foi um golpe cruel, uma confirmação de que tudo o que ela amava havia sido tirado dela em um piscar de olhos. Sem Gonzalo, sem o bebê e com o coração despedaçado, Guadalupe mergulhou em uma profunda depressão. Dias e noites se misturaram em um turbilhão de dor e desespero. Ela perdeu o emprego e a vontade de viver, passando a depender da ajuda dos vizinhos para sobreviver. As pessoas da comunidade, movidas pela compaixão, ofereciam o que podiam, mas Guadalupe se sentia como uma sombra do que fora, incapaz de encontrar forças para seguir em frente. No entanto, com o tempo, a dor crua começou a se transformar em uma tristeza constante, mas manejável. Ela aprendeu a viver com a ausência, a lidar com o vazio que Gonzalo e o bebê deixaram, mas o sorriso, a alegria de viver, nunca mais retornaram. Até o dia em que encontrou Carmen. Agora, com a pequena Carmen sob seus cuidados, Guadalupe sentia algo novo dentro de si. Era uma mistura de esperança e medo. Esperança de que, talvez, aquela criança fosse uma nova chance de dar e receber amor, de preencher o vazio que a vida lhe deixara, mas também havia medo, pois sabia que suas condições eram precárias e criar uma criança sozinha seria um desafio monumental. Guadalupe observava o pequeno rosto de Carmen, sentindo a responsabilidade pesar em seus ombros. Sabia que a vida com Carmen seria difícil, que as lutas seriam muitas e que, sozinha, teria que enfrentar a pobreza, a falta de recursos e o julgamento de uma sociedade que poderia não compreender suas decisões. Mas, ao mesmo tempo, havia algo inegável naquela criança, uma razão para continuar lutando,
para buscar um futuro melhor. As primeiras semanas com Carmen foram exaustivas. Guadalupe precisou reaprender a cuidar de um bebê, algo que pensava ter deixado para trás com a perda de seu filho. As noites sem dormir, as fraldas improvisadas, o alimento escasso. Tudo era uma luta constante, mas em meio a tudo isso, cada sorriso de Carmen, cada pequeno gesto de carinho, dava a Guadalupe a força que ela precisava para continuar. E assim, enquanto o mundo ao seu redor seguia seu curso implacável, Guadalupe se agarrava a Carmen como sua última esperança, sua última conexão com um futuro que ela temia imaginar, mas que, agora, parecia um pouco menos sombrio com a presença da pequena em sua vida. Os dias se transformaram em semanas, e a presença de Carmen na vida de Guadalupe se tornou cada vez mais indispensável. A rotina diária, antes marcada pela solidão e pela tristeza, agora era preenchida com os sons e movimentos da pequena menina. Guadalupe, mesmo com todas as dificuldades, sentia um novo propósito em sua vida. Ela cuidava de Carmen com todo o amor e dedicação que poderia oferecer, como se a pequena fosse sua própria filha. Entretanto, o medo constante de perder Carmen para um destino incerto nunca deixava seu coração em paz. Miguel, o policial responsável pelo caso, estava determinado a encontrar os pais biológicos da menina. Ele sabia que essa era a única maneira de garantir que Carmen teria um futuro seguro. Guadalupe, por outro lado, se encontrava dividida. Ela sabia que a polícia estava fazendo seu trabalho, mas ao mesmo tempo temia que, ao encontrarem os verdadeiros pais de Carmen, a levassem para longe dela. A comunidade local, ao tomar conhecimento da situação de Guadalupe, começou a se envolver de diferentes maneiras. Alguns vizinhos, movidos pela empatia, começaram a ajudar Guadalupe com suprimentos, roupas e até mesmo dinheiro, sabendo das dificuldades que ela enfrentava para cuidar de Carmen. Essa solidariedade trouxe algum alívio a Guadalupe, que agora tinha com quem contar nos momentos mais difíceis. Porém, nem todos na vizinhança eram tão compreensivos. As fofocas começaram a se espalhar rapidamente. Alguns moradores, talvez movidos por inveja ou desconfiança, começaram a questionar a decisão de Guadalupe de manter a menina. Comentários maldosos sobre como uma mulher pobre e sem marido poderia cuidar de uma criança começaram a circular. Outros questionavam se Guadalupe havia feito a escolha certa ao envolver a polícia, sugerindo que talvez fosse melhor para ela manter a menina em segredo, longe das autoridades. Esses murmúrios atingiram Guadalupe profundamente. As palavras sussurradas nas esquinas, os olhares suspeitos enquanto ela caminhava com Carmen pelos becos do bairro, tudo contribuía para aumentar suas inseguranças. Ela se sentia isolada, mesmo com a ajuda de alguns vizinhos. A dúvida se instalou em seu coração. Estaria ela cometendo um erro ao se apegar tanto a Carmen? E se a polícia encontrasse um lar melhor para a menina, ela estaria preparada para deixá-la ir? Miguel continuava suas investigações com dedicação, mas o caso se mostrava mais complicado do que ele esperava. Não havia muitas pistas e a falta de registros na maternidade tornava difícil identificar os pais biológicos de Carmen. No entanto, ele não desistiu. Sabia que para o bem da criança era essencial descobrir o que realmente havia acontecido. Enquanto isso, Guadalupe se via cada vez mais ligada a Carmen. O vínculo entre as duas se fortalecia a cada dia, e a ideia de se separar da menina lhe causava uma dor indescritível. Ela passava noites em claro, pensando no que deveria fazer. Se entregasse Carmen para a polícia, estaria fazendo o que era certo. Mas seu coração dizia que perderia algo mais precioso do que qualquer coisa que já tivera na vida. Carmen havia preenchido um vazio que Guadalupe nem sabia que ainda existia, e a perspectiva de perder essa nova razão de viver a aterrorizava,
O dilema de Guadalupe só se agravou quando, em uma manhã chuvosa, Miguel apareceu em sua porta com uma expressão séria. Ele tinha notícias, algo que poderia mudar tudo. Guadalupe, disse ele, com um tom de voz mais baixo do que o habitual. Nós encontramos um homem que afirma ser o pai de Carmen. Precisamos que você venha à delegacia para esclarecermos algumas coisas. A notícia caiu como uma bomba. Guadalupe sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto tentava processar o que Miguel acabara de dizer. O pai de Carmen. Quem seria ele? E por que ele só havia aparecido agora? As perguntas começaram a inundar sua mente, enquanto o medo de perder a menina que tanto amava crescia dentro dela. Com o coração apertado, Guadalupe sabia que não tinha escolha. Precisava ir à delegacia e enfrentar o que quer que estivesse por vir. Mas no fundo de sua alma, uma chama de esperança ainda queimava. Talvez, apenas talvez, o destino tivesse outros planos para ela e Carmen. Contudo, a incerteza do que a esperava na delegacia a deixava inquieta, e a possibilidade de ter que entregar Carmen para um estranho a deixava apavorada. Enquanto se preparava para sair, Guadalupe olhou para Carmen, que brincava inocentemente no chão da sala. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela se obrigou a sorrir. Não importa o que aconteça, minha pequena, sussurrou ela. Eu sempre estarei aqui por você. E com essas palavras, ela tomou Carmen nos braços e saiu para enfrentar um futuro incerto, sabendo que a busca pela verdade estava apenas começando. A tensão era palpável enquanto Guadalupe caminhava até a delegacia, segurando Carmen com firmeza em seus braços. A cada passo, seu coração batia mais forte, misturando ansiedade, medo e um sentimento de inevitabilidade. A notícia de que o suposto pai de Carmen havia sido encontrado não parava de ecoar em sua mente. Quem era ele? E por que só agora aparecia para reclamar a criança? Quando finalmente chegou à delegacia, foi recebida por Miguel, que a acompanhou em silêncio até uma pequena sala de reuniões. Ao entrar, ela viu um homem de meia-idade sentado à mesa. Seus traços eram fortes, com cabelos grisalhos nas têmporas, mas sua expressão era serena, quase melancólica. Ao vê-la entrar, ele se levantou de imediato e seus olhos se fixaram em Carmen, que repousava tranquilamente nos braços de Guadalupe. Guadalupe, este é Ramiro, disse Miguel, quebrando o silêncio tenso. Ele afirma ser o pai biológico de Carmen. Guadalupe hesitou por um momento antes de sentar-se à mesa. Ela não sabia exatamente o que esperava, mas a visão de Ramiro a deixou confusa. Ele não parecia o tipo de pessoa que abandonaria um bebê em uma lixeira. Havia algo de sincero em seu olhar. Algo que fez com que ela se perguntasse se não havia mais nessa história do que ela inicialmente imaginara. Ramiro, percebendo a desconfiança e a apreensão no olhar de Guadalupe, foi o primeiro a falar. Eu sei que deve ser difícil acreditar em mim, começou ele, a voz baixa e carregada de emoção. Mas eu nunca quis que isso acontecesse. Se eu soubesse, se eu pudesse ter evitado, eu teria feito qualquer coisa para proteger minha filha. Guadalupe permaneceu em silêncio, observando cada movimento e entonação de Ramiro. Ela precisava ouvir sua história e entender o que o havia levado até ali. Enquanto isso, Carmen, alheia à atenção na sala, mexia os bracinhos, agarrando o dedo de Guadalupe com inocência. Ramiro respirou fundo antes de continuar. Moro em uma cidade próxima, cerca de 1 hora de viagem daqui. Minha vida sempre foi marcada pelo trabalho e pelas responsabilidades. Há alguns meses, conheci uma mulher que se tornou a mãe de Carmen. Nosso relacionamento foi breve, mas intenso. Eu realmente acreditava que construiríamos uma família juntos. A cada palavra, Guadalupe sentiu uma mistura de sentimentos conflitantes dentro de si. A história de Ramiro parecia sincera, mas ela não conseguia afastar o medo de perder Carmen.
Como poderia confiar em um estranho, mesmo que ele afirmasse ser o pai biológico da menina? Quando chegou a hora do nascimento de Carmen, eu estava fora da cidade a trabalho, continuou Ramiro com a voz tremendo ligeiramente. Quando voltei, fui informado de que a mãe de Carmen havia desaparecido logo após sair da maternidade. Não conseguia encontrá-la e não havia sinal de minha filha. Foi um pesadelo. Eu a procurei por todos os lugares, mas só consegui pistas vagas sobre seu paradeiro. Até agora, nunca imaginei que minha filha estivesse tão perto. Guadalupe sentiu um aperto no coração ao ouvir essas palavras. Se fosse verdade, então Ramiro havia sofrido tanto quanto ela. Mas e quanto à mãe de Carmen? Por que ela abandonaria a filha? Essas perguntas rodopiavam em sua mente, sem resposta. Miguel, que até então havia permanecido em silêncio, interveio com seu habitual tom profissional. Ramiro, entendemos sua situação, mas precisamos seguir o protocolo. Já coletamos amostras para o teste de DNA. E até que os resultados cheguem, não podemos tomar nenhuma decisão sobre a custódia de Carmen. Ramiro assentiu, compreendendo a necessidade de cautela. Ele olhou diretamente para Guadalupe, tentando transmitir sinceridade em seu olhar. Eu só quero o melhor para Carmen, disse ele suavemente. Sei que você cuidou dela com amor, e por isso sou eternamente grato. Se os resultados confirmarem que sou o pai dela, quero que saiba que você sempre será bem-vinda na vida dela. Não quero afastá-la da pessoa que a salvou. Essas palavras pegaram Guadalupe de surpresa. Ela havia imaginado um confronto, uma disputa, mas o que encontrou foi uma proposta de entendimento. Apesar de tudo, seu coração ainda estava dividido. Parte dela queria acreditar em Ramiro, mas outra parte, a que havia passado por tantas perdas, se recusava a deixar Carmen ir tão facilmente. As horas seguintes foram de pura agonia. Guadalupe retornou para casa com Carmen, mas o peso da incerteza a deixava inquieta. As palavras de Ramiro ecoavam em sua mente, e ela não conseguia afastar a imagem do homem que, de certa forma, parecia tão perdido quanto ela. Quando o telefone tocou dias depois, informando que os resultados do teste de DNA estavam prontos, Guadalupe sentiu um frio na espinha. Era o momento da verdade, e ela sabia que, independentemente do resultado, sua vida e a de Carmen mudariam para sempre. Com um último olhar para a menina que dormia na sala, ela respirou fundo e se preparou para enfrentar o destino que a aguardava. O dia em que Guadalupe retornou à delegacia para ouvir os resultados do teste de DNA parecia uma eternidade, desde o momento em que ela encontrou Carmen na lixeira. Cada passo em direção à sala de reuniões trazia consigo um misto de ansiedade e esperança. Ao entrar, foi recebida por Miguel e Ramiro, ambos com expressões sérias, refletindo a gravidade do momento. Miguel não demorou a anunciar o resultado. O teste confirmou que Ramiro é o pai biológico de Carmen. Guadalupe sentiu uma pontada de tristeza e alívio simultaneamente. O medo de perder Carmen a atingiu com força, mas ao mesmo tempo, a confirmação trouxe uma estranha sensação de que as peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando. Ramiro era de fato o pai da menina, e agora a questão era como lidar com essa nova realidade. Ramiro, visivelmente emocionado, deu um passo à frente. Guadalupe, eu não tenho palavras para expressar o quanto sou grato a você. Você salvou minha filha. Se não fosse por você, não sei o que teria acontecido com ela. Ele fez uma pausa, tentando controlar a emoção em sua voz. Preciso que saiba que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que Carmen tenha uma vida boa. Vou cuidar dela com todo o amor e recursos que eu puder oferecer, mas também quero que você saiba que eu não pretendo afastá-la de você. Você é uma parte importante da vida dela agora, e isso não vai mudar. Guadalupe ouviu cada palavra com atenção, mas mesmo assim, uma nuvem de desconfiança pairava sobre seus pensamentos. Ramiro parecia sincero.
mas o trauma de tantas perdas a tornava cautelosa. Ela sabia que não poderia tomar uma decisão baseada apenas em palavras. Seu instinto de proteção ainda estava em alerta e a ideia de confiar cegamente em Ramiro era algo que ela não conseguia aceitar imediatamente. Eu agradeço pelas suas palavras, Ramiro, respondeu Guadalupe, tentando esconder a tensão em sua voz. Mas eu preciso de tempo para pensar, Carmen. Ela se tornou parte da minha vida de uma forma que eu não esperava. Não é fácil para mim simplesmente aceitar tudo isso de uma hora para outra. Ramiro assentiu, compreendendo a hesitação de Guadalupe. Claro, Guadalupe, eu entendo perfeitamente. Você não precisa decidir nada agora. Apenas saiba que estou aqui para ajudar no que você precisar. Naquele momento, Miguel interveio, mudando o foco da conversa. Agora que temos a confirmação da paternidade, precisamos entender o que realmente aconteceu para que Carmen acabasse naquela lixeira. Ramiro, você mencionou que a mãe de Carmen desapareceu após o nascimento dela. Precisamos de mais detalhes. Ramiro respirou fundo, como se preparando para reviver um período doloroso de sua vida. Como eu disse antes, nossa relação foi breve. A mãe de Carmen, Martina, era uma mulher complicada, com muitos problemas pessoais. Ela era instável e eu sabia disso desde o início, mas quando descobrimos que ela estava grávida, tentamos fazer funcionar. Eu realmente acreditava que poderíamos ser uma família. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. No dia em que Carmen nasceu, eu estava fora da cidade a trabalho. Quando voltei, me disseram que Martina havia saído do hospital com a bebê, mas ninguém sabia para onde tinham ido. Eu procurei por ela, contratei investigadores, mas todas as pistas levaram a becos sem saída. Foi como se ela tivesse desaparecido no ar. A expressão de Ramiro se endureceu. Eu nunca soube o que realmente aconteceu até agora. A ideia de que minha filha estava tão perto e que eu não pude fazer nada para protegê-la, isso me destrói. Guadalupe observava cada detalhe da história de Ramiro, buscando qualquer sinal que pudesse indicar algo além das palavras, mas, à medida que ele falava, uma parte dela começou a acreditar que talvez ele estivesse dizendo a verdade. Ainda assim, as perguntas sobre Martina persistiam. Martina, ela poderia ter feito algo assim? Abandonar a própria filha? Guadalupe perguntou, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Eu não quero acreditar que sim, respondeu Ramiro com tristeza nos olhos. Mas a verdade é que não sei mais quem Martina se tornou. Ela mudou muito durante a gravidez e talvez, no fundo, ela não estivesse preparada para ser mãe. Enquanto Ramiro falava, Miguel recebeu uma mensagem no celular e franziu a testa ao lê-la. Parece que temos uma nova pista sobre Martina, disse ele, olhando para ambos. Os investigadores encontraram um registro dela em uma clínica próxima, pouco depois do nascimento de Carmen. Aparentemente, ela estava em busca de ajuda, mas nunca completou o tratamento. Precisamos verificar isso mais a fundo. A revelação trouxe um novo nível de complexidade ao caso. Se Martina havia procurado ajuda, isso poderia indicar que ela estava lutando com algo além de suas forças. Talvez ela tivesse abandonado Carmen em um momento de desespero, incapaz de lidar com as circunstâncias. Ou pior, talvez alguém a tivesse forçado a tomar essa decisão. Guadalupe sentiu uma nova onda de incerteza tomar conta de seu coração. As respostas que ela tanto buscava pareciam estar ao seu alcance, mas a cada nova informação, novas perguntas surgiam. Uma coisa, porém, era clara. A história de Carmen estava longe de ser resolvida e o papel de Martina nela ainda precisava ser completamente desvendado. Enquanto as peças do quebra-cabeça continuavam a se encaixar, Guadalupe sabia que sua luta por Carmen estava apenas começando e, com Ramiro ao seu lado, ela teria que decidir se estaria disposta a confiar nele
para proteger a menina que havia se tornado tão preciosa para ela. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma crescente tensão. Guadalupe continuava a cuidar de Carmen com todo o amor e dedicação, mas a sombra das investigações sobre Martina pairava sobre todos. Ramiro manteve-se presente, oferecendo apoio a Guadalupe e participando das investigações conduzidas por Miguel. A espera pelo desfecho da situação era angustiante, e tanto Guadalupe quanto Ramiro sabiam que, independentemente do resultado, nada seria como antes. Finalmente, em uma manhã fria e nublada, Miguel telefonou para Guadalupe e Ramiro, convocando-os à delegacia. Ele não deu muitos detalhes, mas sua voz sugeria que algo importante havia acontecido. Guadalupe sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A sensação de que tudo estava prestes a mudar a acompanhou durante todo o caminho até a delegacia. Ao chegarem, foram levados a uma pequena sala de interrogatório. Lá, sentada de forma tensa, estava Martina, a mulher que até então havia sido apenas uma figura distante na vida de Carmen. Ela era mais jovem do que Guadalupe imaginara, mas seus olhos carregavam uma carga pesada de sofrimento e culpa. Havia uma mistura de raiva e desespero em sua expressão, como se ela mesma estivesse lutando para entender as decisões que havia tomado. Guadalupe e Ramiro se sentaram em silêncio enquanto Miguel iniciava o interrogatório. A atmosfera na sala era densa e cada palavra parecia pesar no ar. Martina evitava olhar diretamente para Guadalupe ou Ramiro, mas eventualmente começou a falar. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, começou Martina com a voz trêmula. Quando descobri que estava grávida, tudo mudou. Eu não estava preparada para ser mãe. Meu relacionamento com Ramiro foi intenso, mas eu sabia no fundo que não estávamos prontos para criar uma criança juntos. Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto. Após o nascimento de Carmen, eu entrei em um estado de desespero. Fui inundada por um medo que não conseguia controlar, medo de falhar, de não ser boa o suficiente, de estar sozinha. Eu não sabia o que fazer, então eu fugi. Guadalupe apertou os braços de Carmen contra si, sentindo o peso das palavras de Martina como se fossem golpes. Era difícil imaginar que alguém pudesse abandonar uma criança, especialmente uma mãe. Mas ao mesmo tempo, ao olhar para Martina, ela via uma mulher destruída por suas próprias inseguranças e escolhas erradas. Quando saí do hospital, continuou Martina, eu não tinha para onde ir. Acabei na periferia, sem dinheiro, sem apoio. Foi quando decidi. Eu pensei que, se eu deixasse Carmen em um lugar onde alguém a encontrasse, talvez ela tivesse uma chance melhor do que comigo. Ramiro, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente falou, sua voz quebrada pela emoção. Martina, por que você não me procurou? Eu teria ajudado. Eu nunca teria deixado você enfrentar isso sozinha. Martina balançou a cabeça, os olhos finalmente encontrando os de Ramiro. Eu não conseguia. Eu me sentia tão insuficiente. Achei que, sem mim, vocês dois poderiam ser felizes. Eu estava errada. Eu sei disso agora, mas naquele momento parecia a única saída. Miguel interveio, trazendo a realidade de volta à sala. Martina, você entende que abandonar sua filha foi um crime? As circunstâncias são trágicas, mas isso não muda a responsabilidade que você tem. Martina assentiu resignada. Eu sei que vou pagar por isso, e eu aceito, eu mereço. Guadalupe sentiu uma onda de emoções a dominar. Por um lado, havia a tristeza profunda pelo que Martina havia feito, mas também havia uma compaixão inesperada por essa mulher tão quebrada. Ramiro, visivelmente abalado, também estava em conflito. A revelação de que Martina havia abandonado Carmen por desespero e medo o atingiu profundamente, e ele sabia que teria que lidar com essa nova realidade.
Depois que Martina foi levada sob custódia, Ramiro e Guadalupe ficaram sozinhos na sala, ainda digerindo tudo o que haviam ouvido. O silêncio entre eles era denso, carregado com o peso das revelações. Finalmente, Ramiro quebrou o silêncio. Guadalupe, eu não sei o que dizer. Nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto, mas uma coisa eu sei. Ele disse, voltando-se para ela com uma expressão de gratidão e vulnerabilidade. Você salvou a minha filha e por isso nunca poderei agradecer o suficiente. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu sei que isso é muito para você, mas quero que saiba que eu não quero afastá-la de Carmen. Eu vejo o quanto você ama essa menina e o quanto ela significa para você, e eu quero que você continue sendo parte da vida dela, se assim desejar. Podemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar juntos. Guadalupe olhou para Ramiro, sentindo uma onda de alívio misturada com um medo persistente. Ele parecia genuíno e suas palavras tocavam fundo em seu coração. Ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, Carmen agora tinha um pai que estava disposto a cuidar dela, mas também sabia que seu próprio amor pela menina era inegável. Ramiro, percebendo a hesitação em Guadalupe, decidiu revelar algo mais. Guadalupe, eu sei que tudo isso é muito para processar, e eu quero fazer o que puder para tornar essa transição mais fácil para você e Carmen. Por isso, eu estou disposto a alugar uma casa próxima à minha. Assim, você poderá ficar perto de Carmen e ela não precisará se afastar de quem cuidou dela com tanto amor. Guadalupe ficou surpresa com a oferta. Nunca imaginara que Ramiro fosse tão generoso, ainda mais ao ponto de oferecer uma solução que permitisse a ela continuar perto de Carmen. Mas antes que ela pudesse responder, Ramiro continuou. Também preciso ser honesto com você sobre outra coisa, disse ele, com um leve desconforto em sua voz. Eu não mencionei isso antes, porque não achei que fosse relevante, mas agora sinto que você precisa saber. Guadalupe, eu sou um homem de muitos recursos. Na verdade, sou milionário, e não digo isso para me gabar, mas para que você saiba que Carmen nunca precisará de nada. Ela terá tudo o que precisar, e eu quero que você também saiba que estou aqui para ajudá-la em qualquer coisa que você precise. A revelação deixou Guadalupe momentaneamente sem palavras. A imagem que tinha de Ramiro mudou instantaneamente. Ele não era apenas o pai de Carmen, era um homem influente, com meios para garantir um futuro próspero para a filha, mas ao mesmo tempo isso também aumentava suas inseguranças. Como poderia uma mulher simples como ela competir com tudo o que ele poderia oferecer? Depois de um longo momento de silêncio, Guadalupe assentiu lentamente. Eu quero o melhor para Carmen. Se isso significa trabalhar juntos para cuidar dela, então estou disposta a tentar, mas preciso de tempo. Tempo para entender tudo isso, para me ajustar. Ramiro sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Eu entendo, e prometo que estarei aqui para o que precisar, Guadalupe. Somos uma família agora, de uma forma ou de outra. Assim, com um novo entendimento entre eles, Guadalupe e Ramiro começaram a planejar o futuro de Carmen. Sabiam que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas também sabiam que juntos poderiam oferecer à menina o amor e o cuidado que ela merecia. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia finalmente vindo à tona, e com ela, a chance de um novo começo. Com Martina fora de cena, a rotina de Guadalupe mudou drasticamente. Agora, ela visitava Carmen quase diariamente, graças à proximidade de sua nova casa, alugada por Ramiro. A pequena menina era o centro das atenções, mas à medida que o tempo passava, Guadalupe e Ramiro começaram a notar algo diferente se formando entre eles. As visitas, que inicialmente eram focadas apenas no bem-estar de Carmen,
começaram a se transformar em momentos de conversa mais pessoal. Ramiro e Guadalupe compartilhavam histórias sobre suas vidas, trocavam confidências e encontravam consolo um no outro. A vida de Ramiro, marcada por responsabilidades e pela pressão de sua posição, contrastava com a simplicidade e a resiliência de Guadalupe. No entanto, em meio às diferenças, encontravam afinidades inesperadas, como o valor que ambos davam à família e ao cuidado com Carmen. O vínculo entre os dois crescia de forma natural e sutil. A cada visita, o respeito e a admiração mútua se aprofundavam. Ramiro via em Guadalupe uma força e uma ternura que ele não encontrava em mais ninguém. Guadalupe, por sua vez, descobria em Ramiro um homem generoso e compassivo, disposto a fazer tudo pelo bem de Carmen. Apesar da conexão crescente, ambos tinham receios. Ramiro, acostumado a uma vida de luxo e negócios, questionava como poderia incluir Guadalupe em seu mundo sem que ela se sentisse deslocada. Guadalupe, por sua vez, lutava contra a insegurança de não pertencer ao universo de Ramiro, temendo que as diferenças entre eles fossem grandes demais. Mas, independentemente das dúvidas, algo inegável estava florescendo entre eles. Não era apenas a preocupação com Carmen que os unia. Havia uma nova emoção, mais profunda e complicada, que ambos começavam a reconhecer, mas ainda não estavam prontos para admitir. E assim, entre visitas e conversas, os laços entre Ramiro e Guadalupe continuavam a se fortalecer, preparando o terreno para o que o futuro reservava. À medida que os dias se transformavam em semanas, o relacionamento entre Guadalupe e Ramiro foi se aprofundando de uma maneira que nenhum dos dois havia previsto. O vínculo que inicialmente se formara em torno de Carmen agora começava a assumir contornos mais complexos, envolvendo emoções que iam além do simples cuidado com a menina. Ramiro não podia mais negar o que sentia por Guadalupe. Ela havia se tornado uma presença constante e reconfortante em sua vida, alguém em quem ele confiava de forma absoluta. Ele admirava sua força, sua resiliência e a maneira como ela, apesar de todas as dificuldades, conseguia encontrar beleza e esperança em pequenas coisas. Ramiro começava a imaginar um futuro ao lado dela, onde Carmen pudesse crescer em um lar cheio de amor e compreensão. Guadalupe, por outro lado, lutava com seus próprios sentimentos. As perdas do passado ainda estavam muito presentes em sua memória e a ideia de se envolver novamente, de se abrir para o amor, a deixava apreensiva. Havia uma parte dela que queria abraçar essa nova chance de felicidade, mas o medo de ser machucada novamente a fazia hesitar. Além disso, havia a questão das diferenças entre eles. Ramiro vinha de um mundo completamente diferente do dela, um mundo de riqueza, poder e responsabilidades que Guadalupe mal conseguia compreender. Ela temia que nunca pudesse realmente pertencer a esse universo, que as pressões da vida pública e as expectativas da sociedade acabassem por destruí-la. Ramiro, por sua vez, se preocupava com como sua vida complexa e às vezes tumultuada poderia afetar Guadalupe, que sempre prezara por simplicidade e sinceridade. Esses medos e inseguranças começaram a se manifestar em pequenas formas. Havia momentos em que Guadalupe se distanciava emocionalmente, temendo se envolver demais. Em outros, Ramiro se retraía, preocupado em não sobrecarregá-la com os desafios de sua vida. No entanto, cada vez que os dois se afastavam, era Carmen quem os trazia de volta. A menina, saudável e feliz, era o centro de tudo. Seu sorriso inocente e sua confiança nos dois adultos, que agora eram seu mundo, não permitiam que Guadalupe e Ramiro ficassem separados por muito tempo. Carmen, sem saber, se tornou o elo que os unia, mas também o desafio que os empurrava a superar seus próprios medos. Eles começaram a conversar sobre o futuro,
sobre como poderiam fazer isso funcionar. Ramiro propôs que Guadalupe se mudasse para sua casa, onde poderia estar sempre perto de Carmen e, ao mesmo tempo, construir uma nova vida juntos. Guadalupe, apesar do desejo crescente de estar ao lado de Ramiro e Carmen, ainda hesitava. Eu não sei se estou pronta, Ramiro, confessou ela em uma dessas conversas noturnas, enquanto observavam Carmen dormir. Minha vida sempre foi tão diferente da sua. Tenho medo de que essas diferenças acabem nos separando, e isso pode ser ruim para Carmen. Ramiro a segurou pelas mãos, olhando-a com seriedade. Eu entendo seus medos, Guadalupe, mas quero que saiba que, para mim, o que importa é estarmos juntos. Eu sei que nosso mundo é diferente, mas acredito que, com o tempo, podemos encontrar um meio-termo, um lugar onde todos possamos ser felizes. Carmen precisa de nós dois, e eu preciso de você. As palavras de Ramiro tocaram o coração de Guadalupe, mas ainda assim, o caminho para superar suas inseguranças era longo. Ela sabia que amar significava correr riscos, e isso a aterrorizava. Mas também sabia que, sem arriscar, poderia perder a chance de construir algo verdadeiro e duradouro. O relacionamento entre Guadalupe e Ramiro, assim como qualquer relacionamento verdadeiro, estava repleto de desafios. Mas, a cada dia, ambos se empenhavam em superar suas dúvidas e medos, sabendo que o amor que sentiam por Carmen, e agora, um pelo outro, era forte o suficiente para enfrentar o que viesse pela frente. E assim, o que começou como uma simples responsabilidade compartilhada por uma criança, estava lentamente se transformando em algo muito maior. Uma nova família, unida pelo amor, pela compreensão e pela vontade de construir um futuro juntos. O tempo passou e o amor entre Guadalupe e Ramiro floresceu de maneira que ambos mal poderiam ter imaginado. As dúvidas e incertezas que uma vez os assombraram foram gradualmente substituídas por uma certeza tranquila. Eles estavam destinados a estar juntos. Carmen, que havia sido o elo inicial entre os dois, agora se tornara o símbolo vivo da união de seus destinos. Guadalupe, que outrora temia o futuro, agora se encontrava envolvida em uma nova vida, marcada pela esperança e pelo amor que compartilhava com Ramiro. As diferenças entre seus mundos, que antes pareciam obstáculos intransponíveis, foram superadas pelo desejo mútuo de construir uma vida juntos. Ramiro, por sua vez, havia encontrado em Guadalupe não apenas uma companheira, mas também a paz e a simplicidade que ele tanto ansiava. Carmen, crescendo saudável e feliz, era o centro dessa nova família. Cada sorriso dela lembrava Guadalupe e Ramiro do quanto haviam superado para chegar até ali. A menina que havia sido encontrada em uma situação tão desesperadora, agora vivia cercada de amor e cuidados, e para Guadalupe, isso significava mais do que qualquer outra coisa. Com o tempo, Ramiro e Guadalupe começaram a falar sobre casamento. Não havia pressa, mas ambos sabiam que era o próximo passo natural. Não se tratava apenas de formalizar a relação que já existia, mas de reafirmar o compromisso que haviam assumido desde o início, o de cuidar um do outro e, acima de tudo, de Carmen. Decidiram por uma cerimônia simples, longe das formalidades que o mundo de Ramiro poderia sugerir. Queriam algo que refletisse a jornada que haviam trilhado juntos, algo íntimo e significativo. Escolheram um pequeno jardim na casa de Ramiro, onde apenas os amigos mais próximos e os vizinhos que tanto ajudaram Guadalupe durante seus momentos difíceis estariam presentes. No dia da cerimônia, o sol brilhava suavemente, iluminando o jardim com uma luz dourada que parecia abençoar aquele momento. Guadalupe, vestida com um simples vestido branco, caminhou até o altar improvisado de braços dados com Miguel, o policial que havia se tornado um amigo próximo e um dos primeiros a testemunhar o início dessa história. Ramiro a esperava com um sorriso que refletia a profunda paz que ele agora sentia ao lado dele.
Carmen, com um vestido delicado, segurava uma pequena cesta de flores, lançando pétalas ao longo do caminho. A imagem da menina, feliz e despreocupada, fez com que os olhos de Guadalupe se enchessem de lágrimas de gratidão e alegria. As palavras trocadas no altar foram poucas, mas cheias de significado. Não havia necessidade de promessas grandiosas, pois ambos sabiam o que o futuro lhes reservava, um compromisso de amor, respeito e apoio mútuo. Quando os votos foram ditos e os anéis trocados, o sentimento de que tudo estava finalmente no lugar certo inundou o coração de Guadalupe. Após a cerimônia, enquanto os convidados celebravam, Guadalupe e Ramiro se afastaram por um momento, observando Carmen brincar entre as flores do jardim. Ramiro envolveu Guadalupe em seus braços e juntos eles contemplaram a vida que estavam construindo. Se alguém tivesse me dito há um ano que eu estaria aqui, assim com você e Carmen, eu nunca teria acreditado, disse Guadalupe com um sorriso suave. Nem eu, respondeu Ramiro, acariciando o rosto dela. Mas agora, não consigo imaginar minha vida de outra forma. Guadalupe sentiu-se tomada por uma emoção profunda. A jornada que começou com tanta dor e incerteza, agora chegava a um ponto de paz e realização. Ela, que havia sido devastada pela tragédia, renascia através do amor e da nova família que ajudara a construir. Ao lado de Ramiro, sentia-se completa, segura de que, independentemente do que o futuro trouxesse, enfrentariam juntos. E assim, com o sol se pondo no horizonte e Carmen correndo alegremente pelo jardim, Guadalupe e Ramiro selaram não apenas seu amor um pelo outro, mas também o compromisso de criar e proteger a pequena Carmen. A vida, que uma vez fora cheia de incertezas e sofrimento, agora era repleta de promessas e esperança. Naquele dia, Guadalupe soube que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não mais a mulher solitária marcada pelo passado, mas alguém que, através do amor e da perseverança, havia criado uma nova história para si mesma, uma história que ela e Ramiro continuariam a escrever juntos, com Carmen ao seu lado. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.